Olá! Vamos fazer hoje uma análise aprofundada de 1 Crônicas capítulo 13. É aquela passagem sobre a tentativa do rei Davi de trazer a Arca de Deus de volta, né? Exato. Um momento bem marcante no início do reinado dele. Então, para começar, o Davi não age sozinho. Ele primeiro consulta os líderes dele, os comandantes militares, sabe? Sim, os de 1000 e os de 100. Ele busca um consenso ali. Isso. E aí ele propõe para toda a Assembleia de Israel: olha, vamos buscar a arca lá em Kiriat Jearim. Ele até menciona que ela foi meio que esquecida na época de Saul. É uma justificativa importante. Ele tá, tipo assim, resgatando algo central que tinha sido deixado de lado. E a reação é super positiva. O texto diz que pareceu bem a todo o povo. A ideia colou na hora. Um apoio geral, o que era fundamental para um projeto dessa magnitude. Mostra a liderança do Davi já se consolidando. E aí a mobilização é enorme. O texto fala de todos os israelitas, desde o rio Sior do Egito até Lebo-Amate. É gente de todo lugar indo buscar a arca. É uma demonstração de unidade nacional em torno desse símbolo. Eles vão para Kiriat Jearim, que o texto também chama de Balá, e fazem questão de dizer qual arca é. A arca de Deus, o Senhor, que se assenta entre os querubins. Essa descrição é chave. Os querubins. Isso reforça demais a ideia da presença de Deus ali, da santidade do objeto. Não é só uma caixa, né? De jeito nenhum. É o símbolo máximo da presença divina para eles. E é aí que a coisa começa a ficar tensa, olhando em retrospecto, Como assim? por causa do transporte. Exatamente. Eles colocam a arca num carro novo, que veio da casa de um tal Abinadab, e os filhos dele, Uzá e Aiô, é que vão guiando o carro. Um carro novo? Parece uma boa ideia, né? Moderno, talvez. Mas, Mas tinha um jeito certo de fazer, né? pois é, a lei lá em Números dizia que a arca devia ser carregada nos ombros dos levitas usando aquelas varas específicas, não um carro puxado por bois. Mas naquele momento, a festa era total. O texto descreve o Davi e todo o Israel se alegrando perante Deus com todas as suas forças. Tinha música, harpa, lira, tamborim, símbolo, trombeta. Imagina a cena. Uma celebração gigantesca, com certeza. Todo mundo empolgado, focado na alegria do momento. Só que aí, chegam num lugar chamado Eira de Quidom, e os bois tropeçam. A arca balança, ameaça cair. E o Uzá, que estava ali guiando, no impulso estende a mão para segurar a arca. Um ato quase que instintivo para proteger o objeto sagrado. Instintivo, mas fatal. O texto é muito direto. Diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele por ter estendido a mão à arca. E ele morreu ali, na hora, perante Deus. Né? É chocante pensar nisso no meio daquela festa toda. Um contraste brutal, né? E a reação do Davi é bem humana. Primeiro, o texto fala que ele ficou irado, contrariado com o que aconteceu, com essa brecha que Deus abriu em Uzá. Sim, o lugar até ganha o nome de Pérez Uzá, brecha de Uzá, por causa disso. Uma raiva inicial, talvez por não entender, pela frustração. Mas essa ira não dura. Logo em seguida, o texto diz que Davi teve medo de Deus naquele dia. O medo substitui a raiva. Ele percebe a dimensão do poder e da santidade com que estava lidando de forma, talvez um pouco descuidada. É o que parece. Ele se pergunta, como é que eu vou levar a arca de Deus para mim agora? O projeto todo para ali. O medo toma conta. É um ponto de virada total. O entusiasmo inicial se dissolve nesse temor reverencial, nessa percepção de que erraram em algo fundamental no trato consagrado. E a consequência prática é que ele desiste, na hora, de levar a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. Ele não se sente mais capaz ou digno de continuar naquele momento. Então ele desvia a arca, manda levar para a casa de um homem chamado Obed-edom. E o texto faz questão de dizer que ele era geteu. Geteu, ou seja, de Gate, uma cidade filisteia, um estrangeiro, né? O que é curioso. Muito curioso. A arca que acabou de causar uma morte e tanto medo vai parar na casa de um estrangeiro e fica lá por 3 meses. E o final desse capítulo traz outra surpresa. O que acontece nesses 3 meses? Bênção. O texto termina dizendo que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Que reviravolta!
A mesma arca, a mesma presença divina que julgou o ato de usar, agora traz prosperidade para a casa de Obed-Edom. Então, resumindo essa história toda, começa com uma grande iniciativa, muita festa, muita gente envolvida para trazer a arca de volta. Mas um erro no procedimento, um toque indevido, mesmo que bem intencionado, resulta em tragédia. Isso gera raiva e, logo depois, um medo profundo em Davi que interrompe tudo. E no fim, a arca acaba na casa de um estrangeiro e ali ela se torna fonte de bênção. É um contraste muito forte. Fica a pergunta, né? O que essa narrativa, com essa mistura de festa, juízo e bênção inesperada, nos diz sobre como lidar com o sagrado? A intenção basta? É uma ótima reflexão. Parece que a história sublinha a importância da reverência, de seguir as regras divinas, mas também mostra que essa presença, mesmo temível, pode ser fonte de grande bem. Depende de como se aproxima dela. Fica aí pra gente pensar.